Você pode pensar que o comportamento dos antigos egípcios era muito diferente do nosso, mas não era muito não. Eles tinham as mesmas dúvidas, medos e motivações em relação aos conceitos de amor, sexo e casamento que nós. A diferença está na maneira como lidavam com essas emoções. No mundo moderno, o sexo vende e às vezes também pode ser considerado tabu. Isso é algo que um egípcio antigo típico não teria entendido. Para os egípcios, sexo era um elemento básico da vida, junto com comer e dormir, e portanto, não era algo que se poderia rir, que se poderia evitar ou gerar vergonha. E por falar nisso, a língua egípcia, como as modernas, possuía vários vocábulos para a relação sexual, assim como, naturalmente, eufemismos que podiam ser usados poeticamente como vincular-se, encontrar-se, passar uma agradável hora juntos, entrar numa casa, dormir com ou divertir-se com. Na verdade, a poesia é uma fonte notável de aprendizado sobre questões do coração e da libido no Egito Antigo. Os egípcios tinham várias palavras para descrever os órgãos sexuais femininos. Um poema do Império Novo, período da história egípcia antiga entre o século XVI e o XI a.C., por exemplo, descreve um relacionamento romântico dizendo: "Ela me mostrou a cor de seu abraço." Nesse caso, cor costumava ser usada como eufemismo para a pele, e abraço era uma das palavras para descrever o chibio. No entanto, nem toda a poesia era tão sutil. Há uma que descreve um jovem querendo correr em direção à sua gruta, metáfora que realmente não precisa ser explicada. Os antigos egípcios também usavam linguagem sexual para insultar, praguejar e outras exclamações mais gerais. Para apressar um colega de trabalho, um barqueiro egípcio poderia ter dito "rápido fornicador", como atestado no túmulo de Ti, do Império Antigo em Saqqara, um sítio arqueológico do Egito que funcionou como necrópole da antiga cidade de Mênfis. A expressão, aparentemente, foi considerada inofensiva o suficiente para ficar no túmulo com o falecido por toda a eternidade. Embora o sexo fosse uma parte normal da vida cotidiana dos egípcios, era preferível que ficasse confinado ao casamento, razão pela qual a maioria das pessoas se casava, muitas vezes em uma idade jovem. Como a poesia do amor do Império Novo é repleta de desejos sexuais e românticos, além de amor não correspondido, encontramos pistas sobre as práticas culturais da época por meio dos poemas. Por exemplo, ele não sabe da minha vontade de abraçá-lo, senão escreveria para minha mãe. Essa frase permite-nos saber que se um jovem quisesse casar, deveria falar com a mãe da moça para obter permissão. Já um poema do Império Novo explica como tarefas simples são impossíveis por causa do amor. Os casais apaixonados também se davam apelidos afetuosos, como o felino e a tão procurada. O casamento no Egito Antigo era um evento simples, sem cerimônia religiosa ou civil. Geralmente a mulher, embora ocasionalmente o homem, simplesmente mudava-se para a casa do marido, talvez acompanhada por uma procissão pelas ruas e uma festa. Sem nada cerimonial ou oficial, a maioria dos casamentos foi deixada em situação irregular, mas os casais ricos muitas vezes assinavam contratos delineando as consequências financeiras de um divórcio. Mas mais intrigantes são os documentos que descrevem casamentos temporários ou de teste. Você entrará em minha casa enquanto estiver comigo como uma esposa a partir de hoje, do primeiro dia do terceiro mês do inverno do 16º ano, até o dia do quarto mês da estação das cheias do ano 17. Este casamento temporário ficou conhecido como um ano comendo e permitia ao casal tentar o casamento, bem como uma saída rápida caso não houvesse filhos durante este período ou se decidissem que não estava dando certo. A vida de casado no Egito Antigo não era muito diferente do que é hoje, e um casal tinha muitas das mesmas preocupações, essencialmente criar, alimentar e prover um lar para sua família. No entanto, nem tudo no Egito Antigo era perfeito, e papiros médicos mostram que os homens costumavam consultar médicos devido a problemas sexuais dentro do casamento. E caso o homem tivesse algum tipo de problema, havia inúmeras receitas disponíveis para o marido seduzir a esposa, entre elas chás e poções com ingredientes bem estranhos.
Certamente seria difícil persuadir uma esposa desinteressada a beber tal poção. Mas, se o fizesse, acreditava-se que ela se apaixonaria perdidamente pelo marido novamente. Nesse caso, dava-se o passo seguinte, que era moer sementes de acácia com mel e, abre aspas, esfregar isso no seu falo e dormir com a mulher, fecha aspas. Se isso não funcionasse, o homem era aconselhado: esfregue seu falo com a espuma da boca de um garanhão e durma com a mulher. O mesmo nível de ajuda médica não estava disponível para a esposa, pois era considerado impróprio para a mulher consultar um médico sobre esses assuntos. Uma esposa é uma esposa. Ela não deve fazer amor, ela não deve ter relações sexuais. Isso deixa claro que era considerado impróprio que uma mulher desejasse fazer sexo, pois ela só deveria estar disponível para o marido a seu pedido. Os casamentos eram dissolvidos por vários motivos, sendo mais comum a ausência de filhos ou o adultério. Embora as mulheres em teoria não devessem desejar relações sexuais, o adultério era considerado um grande crime encontrado em uma mulher. Mas tanto os homens quanto as mulheres cometiam adultério, e tanto homens quanto mulheres podiam dar início a um divórcio por causa disso. O adultério era tão comum que aparecia no livro dos mortos na chamada confissão negativa, onde o falecido negava ter feito coisas consideradas ilegais ou socialmente inaceitáveis. Embora o divórcio fosse geralmente concedido por adultério, se o marido desejasse, ele poderia solicitar que sua esposa adúltera fosse severamente punida, em alguns casos com mutilação ou execução. No entanto, essas punições severas geralmente eram enredo de contos literários, e o divórcio era mais fácil e comum no mundo real. Tanto homens quanto mulheres podiam se divorciar. Bastava o homem dizer um "te expulso", ou a mulher falar "eu estou indo embora", ou qualquer um dos parceiros soltar um "estou me divorciando de você". O divórcio geralmente era tão simples quanto um casamento, com a mulher saindo da casa do marido, voltando para a casa do pai ou para a sua. O divórcio não trazia nenhum estigma social, e tanto homens quanto mulheres se casavam novamente e muitos tinham famílias numerosas. No entanto, se uma mulher se divorciava quando tinha 30 anos, era raro ela se casar novamente. Nessa idade, ela era considerada velha. Quando se trata de questões do coração, seja no mundo moderno ou no Egito Antigo, há muitas informações que simplesmente não são registradas. No entanto, até certo ponto, podemos ter uma ideia de como os antigos habitantes do Vale do Nilo conduziam seus relacionamentos e sua visão de sexo e relacionamentos. E, embora nossa ideia de como tudo isso funcionava é certamente incompleta, muito é familiar. Os antigos egípcios não eram tão diferentes de nós quando se tratava de relacionamentos. Eles viveram, se apaixonaram, amaram, se casaram, se divorciaram e às vezes até faziam tudo isso mais de uma vez. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!